Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a França que sofreu para vencer da Islândia, né? Não foi uma grande atuação por parte da França. É óbvio, foi também muita questão da ótima atuação do goleiro, né, do Olafsson, e também do pé torto de alguns dos atacantes da equipe francesa, mas ainda assim 2-1 sofrido contra a Islândia não é o resultado que você espera da seleção que para muitos é a mais talentosa da atualidade. Você vê o time, né? Mike Maignan, goleiro, os laterais é Condé e Theo Hernandes. O Condé que disse que não queria ser lateral, mas virou lateral para sempre, né? Tanto no Barcelona, que não tem dinheiro para contratar um lateral direito de ofício, né? E agora na seleção francesa, né? Konaté e o Pamecano são os zagueiros, Theo Hernandes é o lateral esquerdo, Theo Hernandes que foi para o Al Hilal, mas ainda continua apreciado por Didier Deschamps. Hoje a dupla de volantes, né? O Manu Koné e o Tchouaméni expulso, inclusive, né? Eu fiquei um pouco surpreso. O Camavinga, eu não sei se ele não foi convocado, etc. Mas eu acho que ele que deveria ser o volante ao lado do Tchouaméni, até com mais liberdade para subir pela versatilidade dele, né? E assim, você tem Marcos Thuram e Bacola. Eu não entendo porque o Marcos Thuram tá sendo ponta. Não é como se a França também tivesse super mal servida de pontas, mas é a escolha do Deschamps, né? E aí você tem, né, o Olysée como 10, né? Tipo, o Olysée deveria ser o ponta, né? Se a gente para pra pensar, né? Mas não é o 10 do Deschamps, né? E aí o Mbappé jogando de 10, né? Tipo, não, de 9, quer dizer. E assim, eu acho que o Mbappé poderia até ser o ponta pelo lado esquerdo e você ter o Hugo Ekitike pra jogar de centroavante, tá mostrando potencial na posição, né? Então, existe falta de criatividade por parte do Deschamps, né? Você olha pro time e você vê quase que a mesma coisa. Eu sei que assim, tem jogadores lesionados que estão fazendo falta, né? Ousmane Dembélé, Saliba, Désiré Doué. Então assim, eu entendo que esses jogadores quando voltarem qualificam mais a França, né? Mas você olha pro time titular, ele já é muito bom. Aí você olha pra reserva, quem que entrou pela França? Malo Gusto, o Guekitike, isso entrou ali quase, não deu para ver dentro de campo, entrou nos 51 do segundo tempo, uma pena, eu queria ter visto mais dele lá. E assim, ele ainda coloca Kingsley Coman e Adrien Rabiot. Rabiot, literalmente, é uma peça que o Deschamps não abre mão. Eu entendo que o Rabiot foi muito importante para a França, é um jogador subestimado, mas acho que já deu, já tá na hora de seguir em frente. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que dizer até pro Griezmann, né? O Kingsley Coman é um jogador. Esse aí eu vou até passar um paninho, porque eu não acho que ele ainda tá tão mal, né? Mas ainda assim não tá no auge, né? E você vê lá, é um time que tem Lucas Chevalier no banco, Benjamin Pavard, Lucas Digne, Lucas Hernandes, que é frente ao Ram. Então, assim, o time é bom demais, né? Muito talento, né, junto, mas para mim falta em vários momentos, assim, essa questão da inventividade. O Deschamps nunca foi um cara criativo, né? E mais do que isso, o Deschamps está num período de desgaste grande em que outras seleções já se qualificaram. Eu vejo a Inglaterra melhor do que na última Copa com o Tuchel. Acho que o Roberto Martínez é uma melhora em relação ao Fernando Santos, não gigante, né? Mas Luiz de la Fuente é uma melhora gigante para a Espanha, né? E aí tem a Alemanha que tá mal com o Nagelsmann, né? A gente até comentei pouco sobre a Alemanha, mas o negócio não tá legal lá, né? E a Itália tá péssima, etc. Mas a França, sim, para ser campeão do mundo, ela tem que superar todos, né? Não é contar com um mal, outro que tá ruim, porque tem seleções melhorando e eu acho que a França tá dando para trás, né? E assim, a Argentina ainda tá forte, ainda a gente também tem ali a seleção do Brasil que tem o Ancelotti agora. Então, a França não pode vacilar muito se ela quiser lutar pelo tri, né? Porque assim, ela tem uma geração iluminada que não é tão fácil de se repetir, tanto talento junto numa seleção tão completa quanto essa, né? Às vezes você tem talentos em regiões específicas, mas faltam algumas posições. O próprio Brasil, eu acho que tem muito talento, mas falta lateral. A gente tá explorando jogador do Zenit com mais de 30 anos de idade para ser lateral, porque não tá legal a situação. A gente já teve Cafu, a gente já teve Roberto Carlos, mas hoje a situação é essa, né? A França não tem esse problema. A França tem gente para todas as posições, mas para mim o Deschamps ainda continua muito pouco maleável, muito pouco inventivo, né? E é um cara que assim, na seleção você tem que ser inventivo, você tem que ser esperto, você tem que saber usar bem os jogadores que estão à sua disposição. E assim, você tem uma liberdade muito grande para escolher os atletas, né? O Hugo Ekitike, gente, é um jogador muito bom, né? E o pior é que o Ekitike nem convocado tinha sido, né? Porque ele só entrou porque os jogadores deram baixa da seleção, como é o caso do Dembélé, e isso desanima. Então, assim, se o Rabiot não precisa disso, né, da existência de alguém pra entrar, porque o Ekitike tem, né, tipo, é meio bizarro isso, e pra mim o Deschamps é uma mente ultrapassada à frente da França. Acho que a França já, assim, a última Eurocopa não foi legal, a mesma coisa vale também pra Nations, então, assim, a França precisa andar pra frente, ela precisa andar pra frente, porque se não andar,
né, vai perder mais uma boa oportunidade de título de Copa. Porque, assim, na última Copa do Mundo, eles até levaram para os pênaltis, mas não agradeço o Deschamps, agradeço uma atuação bizarra do Mbappé, porque, assim, por 80 minutos, até o Mbappé marcar o primeiro gol dele de pênalti, foi um baile da Argentina. Não foi uma coisa assim, um jogo equilibrado. A Argentina, em 80 minutos, estava dando um completo baile em cima da França. Então, agora é ver o que a França faz. O Mbappé, obviamente, continua sendo um porto seguro, é um cara que consegue sustentar bem a seleção, mas não dá pra você ficar esperando que um jogador sozinho resolva, porque nem o Messi foi capaz de fazer isso lá na Argentina. Só foi campeão do mundo quando o lado tático colaborou e potencializou ele e o resto da seleção, que a gente sabe não são feitos de bobões. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.